Questão 1. Meu amor, leia o texto abaixo com muita atenção e depois faça o que se pede. Receita de um lar feliz. Ingredientes: 4 xícaras de amor, 2 xícaras de lealdade, 3 xícaras de compreensão, 1 xícara de amizade, 5 colheres de esperança, 2 colheres de ternura, 4 partes de paciência, 1 barril de alegria, 1 pitada de fé. Modo de preparo: pegue o amor e a lealdade, misture com a alegria. Adicione ternura, compreensão e tempere com paciência. Refogue com amizade e esperança. Aqueça tudo no fogo da fé. Sirva com fartura. Momentos de reflexão. Texto adaptado. Então, nós temos um texto que é uma receita, que vem nos apresentando coisas boas. Uma receita é um texto instrucional. Por quê? Porque nós estamos seguindo instruções de como fazer, a quantidade de ingredientes, o modo de preparo. Então, quando diz sirva, misture, pegue, são palavras de ordem, de determinação do que devemos fazer. Então, uma receita é um texto instrucional. A. O texto que você acabou de ler é uma piada, uma reportagem e uma receita. B. Na sua opinião, quais são os ingredientes mais importantes? Por quê? C. Qual é o nome da seção que ensina o modo de se fazer a receita? É o modo de preparo ou os ingredientes? D. O texto Receita de um Lar Feliz nos ensina que devemos fazer a nossa parte para que a nossa família tenha amizade e amor. Devemos comprar os ingredientes para se ter um lar feliz. Essa receita não é importante, pois trata-se de um faz de conta. Podemos classificar uma receita como texto instrucional, reportagem. 2. Leia novamente o texto e faça o que se pede. A. Retire do texto uma monossílaba tônica. B. Retire do texto 3 palavras oxítonas. C. Retire do texto 3 palavras paroxítonas. 3. Ligue as colunas corretamente de acordo com cada gênero textual. Reportagem. Entrevista. Vamos ler agora as informações que vocês deverão corresponder à reportagem ou à entrevista. Um texto formado por perguntas e respostas. Isso é uma reportagem ou é uma entrevista? É um texto que conta com detalhes um fato ocorrido. Ele não só informa quem está envolvido nesse fato e o que, onde, quando, como e por que tudo aconteceu. Isso é uma reportagem ou é uma entrevista? 4. Separe as sílabas das palavras abaixo, em seguida classifique-as em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. A. Helicóptero. B. Flor. C. Carroça. D. Café. E. Pássaro. 5. Separe as sílabas e classifique-as quanto à sua tonicidade, ou seja, qual é a sílaba mais forte na palavra? A. Filhote. B. Telefone. C. Sábado. D. Picolé. E. Relâmpago. F. Aviador. Lembrem-se de ler as palavrinhas chamando elas. Questão 6. Observe as palavras abaixo, circule sua sílaba tônica e complete o quadro copiando a sílaba tônica no lugar correto. O
que é que vocês vão fazer? Primeiro, circular a sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica na palavra café, lâmpada, lápis? Descobriu? Chamou a palavrinha? Café, lâmpada, lápis, chama a palavrinha, descobre qual é a sílaba tônica e circula a sílaba tônica. Depois vai copiar a sílaba tônica no lugar correto. A palavra é oxítona, copia a sílaba tônica na coluna das oxítonas. É paroxítona? Na coluna das paroxítonas. É proparoxítonas? Na coluna das proparoxítonas. 7. Observe as palavras a seguir e classifique-as corretamente. Matemática traz pelúcia, André, janela, pra, após, por, porém, cédulas, de, pá, zoológico, árvore, recém, abdômen, lá, veterinário, nascimento. Dessas palavras, quais são monossílabas tônicas, quais são monossílabas átonas, quais são oxítonas, quais são paroxítonas, quais são proparoxítonas? 8. Leia as palavras do quadro: giló, vovô, café, metrô, sabiá, robô. A. Circule a sílaba tônica das palavras acima. Vai voltar nas palavrinhas, vai chamar cada uma delas de novo, descobrindo qual é a sílaba tônica e vai circular. B. Essas palavras são oxítonas ou paroxítonas? Quais palavras? As palavras do quadro. C. Essas palavras levam apenas o acento agudo, os acentos agudo e circunflexo. Nós vamos estar marcando as opções corretas. 9. Pinte de azul a opção em que as duas palavras são oxítonas. O que nós vamos ter que fazer aqui? Chamar a palavrinha. Chamou. Vimos que existe um grupo com duas palavras que são oxítonas. Nós iremos pintar de azul esse grupo. Questão 10. Acentue as palavras abaixo corretamente. Caso tenha dúvidas, utilize um dicionário. A. Álbum. B. Pêssego. C. Terrível. D. Música. E. Sofá. Palavras que levam acento agudo ou circunflexo. Dúvidas? Consultem aí num dicionário para poder realizar a questão corretamente. 11. Complete as palavras corretamente com R ou RR.